Opa, boa noite aos colegas. Boa noite. Então, pessoal, como é que está a resolução da prova aí? Professor, no fim, ontem eu entrei mais tarde, não sei se o pessoal estava com essa dúvida, eu queria ver o exercício 1. Eu tirei a dúvida do exercício 1 ontem, no início da aula. No fim eu acabei entrando depois. Mas está gravado, professor? Está gravado. Então, beleza, eu vou ver depois. E eu queria ver o número 5 também. O que tem o número 5? Ali, no caso, a questão da... O senhor pede ali para fazer a tabela verdade, na 5. Aham. E daí, no caso, as duas saídas que pede ali. Sim. Daí essas duas saídas seria de cada jogador, no caso, ou as duas saídas para cada jogador ou as duas saídas dos dois jogadores juntos? Peraí. Teu microfone está bem inchado. É. Agora parece que melhorou. Acho que tá mais longe. Não, são duas saídas, né? É uma saída de 2 bits, né? São duas saídas aí. Uhum. Tu enxerga como duas saídas. É a saída do jogo, não é por jogador. Ah, tá. Uhum. Tá? Porque o jogo só tem aqueles 3 resultados, né? Sim. Possíveis. Mais alguma pergunta? Pode fazer, não tem problema. E eu queria ver, professor, no caso ali, que nem eu vou ter o jogador 1 e 2, como A e B, que seja. Aham. Daí cada um vai ter a sua... Como é que eu vou dizer? Ou 00 ou 01, né? Vai ter toda aquela informação ali. O que eu não entendi é essa saída aí. Se eu pegar o A, o jogador 1 é número 0 e o jogador 2 é número 0, no caso vai sair, a saída no caso vai ser 00. Essa que eu não peguei o jogo ainda. Não, cada jogador vai escolher. Como é que tu vai fazer para decidir se ele escolheu pedra, papel e tesoura? Ah, tá. Então tem que criar uma tabela então para relacionar cada um o que vai escolher. Você vai escolher papel, pedra ou tesoura. Tá. E fazer uma relação disso. Tá. Agora tu me diz uma coisa. Quantos bits cada jogador vai ter que ter? Ter 2? Tá, então quantas entradas totais tem no circuito? 3 entradas? Considerando os dois jogadores. Considera os dois jogadores. Quantas entradas tu precisa para conseguir codificar pedra, papel e tesoura para cada um dos jogadores? Dá 3 entradas, né? Será? Como é que você vai fazer com 3 entradas? 2. Não, dá 4, desculpa. Isso, 4 entradas. Isso. Né? Porque tu vai codificar ali 2 bits para o jogador A, 2 bits para o jogador B. Uhum. Né? Aí tu vai ter que dizer 00 é o quê? É pedra, papel e tesoura. Ah, tá. Entendi. Né? Essa parte aqui. Isso. Então, 00... Ó, o que aconteceria na primeira linha? 00, se tu disser que 00 é pedra, 01 é papel e 10 é tesoura. E 1 é inválido. Né? Tu marca como um inválido. Uhum. Tá? Que é exatamente por isso que tem o resultado inválido lá, porque se tu tenta inserir um valor inválido, né, ele vai ter que dizer que é inválido. Então, tu tem 4 possibilidades por jogador, mas só vai usar 3. Né? Que é 00, 01 e 10. Aí, na primeira linha que fosse 0000, quer dizer que os dois jogadores jogaram pedra. Uhum. E aí daria empate. Tá, entendi. Entendeu? Uhum. Tá. A primeira questão eu posso explicar rapidinho aqui, ó.
entendi só ali a atenção para os casos que não é possível, como ele vai dar a lição. Porque tu vai de 0 a 9, tu vai de 0 a 9, né? Sim, mas daí vai até o restante, ele vai até Isso. 16. Uhum. Aí tu vai ter que ver qual é o método que tu vai usar de simplificação. Né? Qual é o método que tu vai usar de simplificação? Se tu vai fazer por soma de produtos ou por mapa de Carnot, eu recomendo fazer todos os exercícios por mapa de Carnot, tá? Que é vai ser mais simples de fazer. Enfim. E daí tu vai ter aqueles casos, né, que não interessam, que a gente marca como um X, né? Sim. A gente nem viu na aula lá. Aí tu vai agrupar eles de acordo com o teu, vai te beneficiar ou não. Se tu vai conseguir aumentar o tamanho do grupo ou não, né? Então, o X tu não é obrigado a agrupar, tu agrupa ele se for interessante. Necessário. Uhum. Tá? Tranquilo? E no caso ali, professor, a solução de cada item, que nem esse SPTK aqui, assim. Quantos mapas de Carnot tu tem que fazer? No caso, eu teria que fazer 2, né? 2? Não, 1. Só do BCD 8421. Vamos lá. Pensa no teu problema, vamos pensar de uma forma mais básica. Quem é a entrada do teu sistema? O que é a entrada? É o ABCD ou o SPTK? É que no caso eu imaginei que fosse dois mapas de Carnot ali, né? Que no caso seria o que é o SPTK. Eu tinha que copiar esse BCD 8421 e deixar igual. Tu tá fazendo um codificador que passa, ou seja, tu insere o teu dado como ABCD, como BCD 8421. É aqui da tua entrada? Quem é a tua saída? O SPTK? Isso. Né? O que é um conversor ali, né? Um decodificador. Né? É quando tu insere uma informação e ele decodifica para outro tipo de informação. Ou seja, tu está inserindo BCD 8421 e ele vai ter que decodificar por SPTK. É isso que o problema está dizendo. Tá. Quantas entradas tu tem, então, quantos bits de entrada tu tem? No caso, teria que ter bits de entrada, quantas informação que eu vou inserir, tu diz? Quem é que tu insere de informação? Qual é a entrada do teu sistema? Quem é que vai aparecer lá na tabela verdade, no lado esquerdo da tabela verdade? Que são as entradas. O A, B, C e D? Isso. Então, tu tem quantas entradas? No caso, eu teria 16 total. Não, quantas entradas? 4 entradas ali. 4 entradas, isso, perfeito. 4 entradas com 16 combinações diferentes para essas 4 entradas. Que tu vai usar só as 10 primeiras. Tá? E quantas saídas tu tem? A mesma quantidade, né? Quantas? 4? Então, tu vai fazer quantos mapas de Carnot ali? 4? 4. Pô, tu tem que achar quantos circuitos, então? 4 circuitos. 4 circuitos. Um pro S, um pro P, um pro P e um pro K. Entendi. Tá, compreendi. Então, tá. Tá bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho... Tudo bem, boa noite. Fala, Matheus. Eu tenho uma dúvida a respeito da questão 3, se eu não me engano. Que são 5 entradas. O que tem? O senhor aí pediu só uma situação específica, né? Se for isso aí. Daí, pelo que eu estava vendo, não precisa do de Carnot. Se não precisar, não precisa. Se tu me justificar bem. Beleza. E outra coisa também, que aí é da prova também, mas não é da parte teórica, é que eu estava fazendo o circuito da 1, tipo, eu estava fazendo separado por cada saída, né? A SPTK lá. Eu fiz até a T, daí eu tava testando, tava pegando perfeitamente.
Daí na hora que eu fui fazer, eu fiz a K, o programa deu uma travada lá, parecia que tava salvando, daí parou de, não tava mais carregando. Daí na hora que eu fui executar lá, não tava mais pegando nenhuma, sabe? Sendo que eu já tinha testado a SPD. Daí o K nem influenciava nesses três e parou de funcionar. Depois o senhor pode dar uma olhada para ver se é só no meu computador, se no seu tá assim também, por favor? Tá. Tu tentou apagar a última coisa que tu fez para ver se voltava a funcionar? Não, o inteiro do K não. Tenta apagar para ver se não é alguma coisa que tu fez ali. O estranho é que ele não influencia no resto, sabe? E parou de funcionar. Teoricamente não, mas daqui a pouco tu fez alguma coisa que vai fazer influenciar. Depois eu vejo lá e qualquer coisa eu mando um e-mail pro senhor, tá bom? Tá. Valeu. Feito. Deixa eu, com licença, comentar aqui o Matheus. Comigo aconteceu também várias vezes, enquanto eu estava montando o circuito lá, ele travou, aí eu fechei, mas aí quando voltei ele ficou parado, ele ficou congelado na última montagem que eu tinha feito, e aí eu segui dali para frente. Então, Silvio, eu fiz isso também. Só que daí o LED não tá mudando a cor. Eu tô apertando os botões lá e antes tava mudando, sabe? Tá, e tu tentou botar um multímetro para medir? Tu tentou Não, fazer... isso aí não. Tá, e eu tô vendo também que tu bota tudo meio atravessado, teus fios. Isso daí é pedir para dar algum problema mesmo. Tá? Isso é. Mas você viu que essas três primeiras placas são das três primeiras saídas, né? E a última, tava tudo certo até aí. Daí a última, tá vendo que não influencia nas outras três? Porque tá tudo separado, né? Mas as chaves lá estão ligadas juntos, ó. Vai ver que tu não ligou alguma coisa errada nas chaves. Tu não ligou uma chave numa saída ao invés de ligar numa entrada. Tem certeza que tu não fez uma coisa dessas? Isso aí vai dar problema. Entendeu? Se tu ligar uma das chaves num lugar errado ali, ele vai influenciar em todas as outras partes da chave. Tá? O que eu recomendo, assim, cara, é que tu tente organizar um pouco melhor esse teu circuito. Tá? E acontece. Se vocês acham que na simulação está muito complicado, que vou ter que apagar e começar de novo, cara, se o dia tu tiver que montar de verdade o circuito, então tu vai enlouquecer, porque é exatamente isso que tu faz. Tu monta e desmonta várias vezes. Então, eu recomendaria tu tentar de novo. Talvez começando por esse último circuito que, né, não deu certo. E eu faria mais organizado, tá? Vai te ajudar. Tá? Mas dá uma revisada. Eu tô achando que tu ligou alguma saída em alguma entrada. Tá. Inclusive, tua chave tá ligada errada aqui. Tá com problema essa tua chave, porque o botão 1 ali tá ligado em nada, né? Tá voando ali. Então, ó, tu mexeu em alguma coisa já ali, ó. Já tem coisa mexida, tá? Então, já achei um problema. Olha a tua chave lá. Entendi, vou ver aqui. Valeu. O ruim é que ele ficou tão pesado que tá difícil de abrir aqui no meu computador. Tá, vamos ficar esperto para isso aí. Vai me mantendo atualizado se tu consegue mexer ou não. Às vezes tenta começar de novo, alguma coisa assim. Beleza, valeu, professor. Tá, pessoal, isso pode acontecer, tá? De ficar aí lento, vamos conversando aí, se for dando esse problema aí, o Matheus vai me mantendo informado, tá? Se chegar um ponto de, não tem como, professor, aí eu vou dando uma olhada aqui em casa, porque aqui, às vezes aqui eu consigo fazer rodar. Ok. Depois vai ficar pior, né? Quando começar a entrar os flip-flops aí, a gente tem que ir vendo. Então, tá só no começo, né? Ir vendo se não vamos ter problema futuro. Mas aí a gente vai vendo. À medida que a gente for andando, aí a gente vai vendo. Semestre passado teve várias pessoas, ninguém que não passou foi por causa disso, eu acho. Pelo menos ninguém me falou nada.
Vários colegas tiveram problemas e a gente conseguiu resolver. E ser organizado nesses circuitos ajuda bastante. Puxar o sozinho bonitinho, deixar eles mais... Vamos lá, então. Vamos continuar o nosso estudo aqui dos flip-flops temporizados. Tá? O flip-flop com clock. Então, na última aula, a gente viu o que é um pulso, né? O que é um pulso digital. Um pulso positivo, que é quando sai de 0 e vai para 1, e de 1 vai para 0. O que é um pulso negativo? Quando ele vai de 1 para 0 e volta para 1 de novo. Tá? Então, lá no Tinkercad, a gente vai ter duas formas de gerar esses pulsos, que vai ser com o botão... Depois, aqui mais para o fim da aula, sobrar um tempinho, eu abro o Tinkercad e mostro para vocês, tá? Como montar, né? A gente já montou na aula passada, só montar de novo. Vou explicar aqui para vocês de novo, né? Ó, então, se eu tenho 5 volts aqui, ó, boto a chave nessa posição. Né? Lembre-se que aqui é uma chave sem retenção, né? Uma chave com mola. Um resistor. Aí toda vez que eu apertar a chave, eu vou ter um pulso positivo aqui nesse ponto, né? Vai estar sempre em 0. Quando eu aperto o botão, ele vai para 1. Quando eu solto o botão, ele volta para 0. E se eu quiser fazer um circuito com um pulso negativo, né? É só inverter a chave e o botão de posição. Aqui vai estar sempre em 1. Quando eu aperto o botão, vai para 0. Tá? Então é só usar os botões sem retenção, que é diferente desse que vocês estão usando aí agora. Depois eu mostro para vocês como é que é. Então, né, o que é um clock, né? A gente estava vendo ontem essa parte aqui. Tá? O clock, então, a gente chama de um trem de ondas quadradas, né? Um trem de onda quadrado. Tá? Em geral, ele vai ter uma frequência fixa, tá? Mas pode acontecer aí, de alguns casos, a frequência não ser constante. Tá, eles vão determinar, né, a frequência, a cadência de funcionamento do circuito. Tá? E aonde que o clock vai influenciar? Aonde que isso vai acontecer, né? Aonde que ele vai dar o comando? Tá? Ele vai dar o comando ou na borda de subida, que é isso aqui, ou na borda de descida, que é esse aqui, né? O que é a borda de subida? É quando ele sai de 0 e vai para 1. A borda de subida. O que é a borda de descida? É quando ele está em 1 e vai para 0. Tá? Chama de borda de descida. Aí vai ter flip-flop que funciona na borda de subida, vai ter flip-flop que funciona na borda de descida. E a gente consegue saber, só pelo símbolo do flip-flop, se ele é borda de descida ou subida. Certo? Então, transição positiva, né? Transição negativa, também são outras formas de chamar.
Mas vamos para o que interessa. Como que funciona um flip-flop, tá, com clock? Então, o que representa, né, a entrada com clock? Vai ser sempre uma entrada com um triângulozinho, assim. Vai ter esse triângulozinho aqui, tá? Indicando que essa é a entrada do clock. E como é que eu sei se ela é de subida ou de descida? Se ela tem o símbolo do inversor na entrada, é porque ela é de descida. Se ela não tem nenhum símbolo, né, só tem o triângulozinho ali, é porque ela é de subida, tá? Então é bem fácil de identificar se ele é de subida ou se ele é de descida, certo? Se ele está ligado no gerador de funções, em geral isso não interessa muito. Agora, se tu está acionando o clock através de uma chave, né, tu vai ter que saber se ele é de subida ou de descida para tu poder configurar direito a chave. Para tu saber se tu quer que o negócio mude quando tu aperta o botão ou se tu quer que o negócio mude quando tu solta o botão. Tá, isso pode ser importante em algum sistema. Reter a informação enquanto tu aperta, mudar a informação quando tu solta ou só mudar, enfim. Aí depende de como tu está configurando o teu sistema. Bem, e o flip-flop com clock, ele ainda tem aquelas entradas de controle? Sim, por exemplo, o RS, a gente vai ver um RS com clock, aqui ele vai continuar funcionando da mesma forma que a gente tinha visto antes, né? O flip-flop RS com clock. Ou sem clock, né? Mas o que a gente viu lá no RS, né, que o R era responsável por levar a saída para 0 e o S era responsável por levar a saída para 1. Se lembram disso, que a gente falou ontem. E lá, né, a qualquer instante de tempo que eu mudasse as entradas RS, mudava a saída. Tá? No flip-flop com clock, não. Tá? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer no flip-flop com clock? Eu vou mudar a entrada R ou a entrada S, mas ele só vai mudar a saída do circuito, tá? Ele só vai mudar a saída do circuito na borda de descida ou na borda de subida do clock, dependendo de como for a configuração. Ou seja, quem determina o que acontece com a saída ainda são as entradas RS. Porém, quando que isso vai acontecer, aí vai ser o clock que vai determinar. Tá? Então, ó, as entradas de controle determinam o que vai acontecer com a saída, né? O que são as entradas de controle? O R e o S, a gente vai ver que tem o J e o K também. O tipo D. Tá? E o clock determina quando que a mudança vai ocorrer. Então, olhem esse exemplo aqui, ó. Aqui, ó, ele está com RS que ele não é ativo nível baixo, tá? Ele é ativo nível alto, as entradas RS, tá? Pode ser, ele pode existir a configuração, né, de um flip-flop RS ativo nível alto, tá? Qual é a diferença? A diferença é que agora a entrada R e a entrada S elas são ativas com 1, ou seja, com 0 elas estão inativas, tá? É só pegar aquele mesmo circuitinho que a gente tinha antes, ó, né? É como se o cara tivesse feito isso aqui, ó. Eu não quero que as entradas sejam ativas em nível baixo. Então, tá? Imagine aquele mesmo circuito que a gente viu na aula passada, né? O cara vai lá e bota um inversor aqui, ó. E aí pimba, né? Então, bota o inversor na entrada R e na entrada S. Acho que é o contrário. SR. Aí ele, ó, podem ver que ele não tem um símbolo de inversor em cima do S nem do R, tá? Ou seja, ele ativa o nível alto. Ah, professor, isso é confuso. É confuso, mas vocês têm que, né, conseguir raciocinar em cima disso daí.
Tá? Saber qual que é a diferença, saber que existem sistemas que são ativos nível alto, sistemas que são ativos nível baixo. E às vezes depende do modelo do flip-flop que tu está comprando. Às vezes tem um que vai ser ativo nível alto, outro vai ser ativo nível baixo. E tu vai ter que saber interpretar isso daí. Vai ter que olhar lá na folha de dados dele, no datasheet dele, né? E saber identificar quando é um, quando é outro. Ó, no caso aqui não tem um inversor em cima, o S e o R eles são ativos nível alto. Ou seja, lembra qual é a função do S? A função do S é levar a saída para 1. Qual é a função do R? É levar a saída para 0. Tá? Como que eu ativo neste flip-flop a função S? Eu ativo ela com 1. Como é que eu ativo a função R? Eu ativo com 1. O clock não tem também um símbolo de inversor, ou seja, ele é borda de subida. Tá? Aí chega nessa tabela verdade aqui, ó. Tá? 0, 0, tanto S quanto R, eles não estão ativos. Ou seja, a saída não muda, independente, né, da borda do clock. Meu S em 1, meu R em 0. Na borda de subida, eu mudo minha saída para 1. O S em 0, o R em 1. Muda a saída na borda de subida para 0. O 1 em 1, eu estou tentando ativar os dois ao mesmo tempo. A gente já, né, conversou que ativar o S e o R ao mesmo tempo não dá certo. Alguma pergunta, pessoal, sobre essa tabela verdade? Alguém não entendeu essa tabela verdade aqui? Né? Lembrem que a entrada SR, elas têm funções que vão afetar a saída do circuito. O S é levar para 1, o R é levar para 0. Tá? Se as duas estão em 0, quer dizer que elas estão inativas. Se alguma está em 1, quer dizer que ela está ativa. Ó, vamos dar uma olhada no gráfico aqui, vamos tentar entender um pouco, tá, melhor essa tabela verdade a partir do gráfico. Ó. O que é esse gráfico? Esse gráfico está mostrando ao longo do tempo as mudanças do S, do R e do clock. E vamos ver como que essas mudanças afetam a saída. Tá? Nesses gráficos, só me interessa observar o que acontece em apenas alguns instantes, tá? Que são as bordas de subida, que é só na borda de subida que vai acontecer alguma coisa. Tudo que acontecer entre as bordas, o flip-flop não vai processar, ele vai ignorar. É como se ele ficasse bloqueado. E só quando chega na borda que ele, né, entende a informação que está lá na entrada. Então, olha só. A minha saída aqui, ó, ela está começando em 0. Tranquilo? Todo mundo enxerga isso? Tá. Então, a minha saída aqui começando em 0, tá? E todas as outras, ó, tá tudo começando em 0. O S em 0, o R em 0 e o clock em 0. Tá? Aí, o que acontece entre esse 0 do clock e essa borda de subida não me interessa. Tá? Só vai me interessar ver o que está acontecendo na borda. Aí eu chego na borda, o que eu descubro? Que meu S está em 0 e meu R está em 0. Isso na borda. Aí eu vou lá na tabela e descubro o quê? Que quando meu S e meu R estão em 0, os dois, e eu estou na borda de subida, o meu Q0 não muda, ele vai manter o valor que ele tinha antes. Qual é o valor que ele tinha antes? O valor antes da borda. Né? Para o valor que eu tinha antes da borda era 0. Ou seja, depois da borda, continua 0. Por isso que ele está dizendo, não muda. Se a minha saída aqui fosse 1, se a minha saída aqui fosse 1, ela ia continuar em 1, ela não ia mudar. Tá? É exatamente o que ele está dizendo, não muda. Se é 0, continua 0. Se é 1, continua 1. Aí tá, passou um tempinho aqui, ó. Aí eu mudei o meu S para 1. Só que eu mudei meu S para 1, tá? E eu estava antes da borda ainda de subida. Ou seja, a menos que eu mantenha esse S em 1 até a próxima borda de subida, ele não vai fazer diferença. Ó. E daí o que acontece? Eu acionei meu S para 1 aqui, e quando chegou na borda, ele estava em 1. Ora, vejam o que, né, o S, qual é a função do S? Ó? A função do S, quando o S está em 1,
e o R está em 0, que é exatamente o que está acontecendo nesse instante de tempo. Ó, o S está em 1 aqui, o S está em 1 aqui, e o R está em 0. Eu olho aqui no mapa, na tabela. Quando o meu S está em 1, meu R está em 0, estou passando pela borda de subida, minha saída vai para 1. Tá? Ou seja, mesmo eu tendo acionado, e eu, de fato, se eu quero mudar a saída, eu preciso acionar as entradas antes da borda. Tá? Então, eu acionei o S aqui antes da borda, só que ele só vai mudar, de fato, a saída na borda. Cheguei na borda, tá? Eu mudo, então, de 0 para 1, porque a função do S é levar a saída para 1. Aí, passa o tempo aqui, e eu mudo, ó. Eu levo agora o S para 0 e o R para 1. Tá? Só que eu só vou observar a mudança, qual é a função do R, né? Agora eu estou nessa linha aqui, ó. Qual é a função do R? Levar a saída para 0. Ora, agora se eu vou fazer o quê aqui? Eu vou chegar nesse instante de tempo, que é a borda de subida, e só aqui que eu vou mudar a informação, ó. Então, a minha saída era 1, ela vai virar 0 aqui, tá? Nessa borda de subida. Aí depois eu vou levar o S para 1 de novo, o R para 0. Isso aqui, sei lá, alguém está mexendo, sei lá, tem um sistema externo que está controlando esses R e S aqui. Aí, olha só, o meu S está em 1 aqui nessa borda, aí muda para 1, né? Como o meu R está em 0 aqui também. Então, a gente sabe que quando o S está em 1, o R em 0, na borda de subida muda para 1. Então, eu estava em 0 e mudei para 1. Aí, depois, eu continuei aqui com o meu S em 1. Tá? O que acontece quando o meu S1? A minha saída vai para 1. Ora, minha saída já estava em 1, e em 1 ela vai permanecer. Enquanto eu mantiver assim, ele vai se manter sempre em 1. Tá? Eu preciso manter o S sempre em 1 para manter a saída em 1? Não, se eu levar o S para 0, ele também vai continuar em 1, né? Desde que eu mantenha meu R em 0 também. Tá? Mas esse aqui é só um exemplo. Pessoal, alguém não entendeu algum ponto específico aqui? Ó, vocês podem me dizer, professora, não entendi ali o A, o B, o C, não entendi por que mudou. Alguém tem alguma dúvida mais específica sobre esse gráfico aqui? Em algum ponto dele? Para eu saber o que vocês não entenderam? Entenderam o que não muda aqui no ponto A e por que ele só vai mudar no C, no E, no G e no I? Sim, professor. E ali o que fica o B e o D, professor? Porque dá essa oscilação é o tempo de resposta do clock? Essa oscilação do A para o B, C, D, sobe e desce. Isso é o clock, é um trem de Ah, pulso. É o clock, tá? É o clock. Tá? É um trem de pulso, tá? Que tu pode gerar com um gerador de ondas. Quer ver, ó? Uma coisa para vocês. Ó, no Tinkercad aqui, tu pode usar, tá? Para fazer um clock, para gerar um clock, tu pode usar um gerador de funções. Então, ó, tu vai deixar aqui. Uma outra hora eu explico melhor essas funções para vocês. Tá? Aqui vamos botar 10 Hz, uma frequência baixa. E, ó, a gente deixa na função quadrado, que ele gera uma onda quadrada. Tá? Então, se tu pegar o osciloscópio aqui, ó, ligar ele aqui.
Ó, tá vendo ali? Sim. Tá? É exatamente isso. Ó. Eu posso usar esse gerador de funções para criar a onda quadrada. Tá? Então, essa é uma forma de gerar onda quadrada, tá? Através de um gerador de sinais. A onda senoidal, tu pode gerar vários tipos de onda sempre, a onda triangular, tá? A gente vai usar uma onda quadrada. Ela fica variando ali de 0 a 5 volts. Professor, Fala. então quando o clock está em 0 ali, não interfere o que é apertado no S e no T? Não, no R e no S. Na realidade, é mais do que isso. Ele não interfere nem quando está em 0 e nem quando ele está em 1 depois da borda de subida. Ó. Durante todo esse período aqui, ó, ele não interfere. Né? Ele só vai afetar a saída do circuito nas bordas. Só no instante A, só no instante C. Tudo que acontece entre esses instantes não interessa. Ah, entendi. Tá? Tudo que acontece entre, né, esses instantes não interessa. Só me interessa quando chega na borda. Porque fica mais fácil de controlar o flip-flop, porque tu sabe sempre qual é o exato instante de tempo em que ele vai acontecer essa mudança. Entendi. Tá? Então, tu sempre sabe o exato instante de tempo que a informação vai ser processada. Tá? Que a informação de entrada vai ser processada para a saída. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente vai basicamente trabalhar com os flip-flops dessa forma a partir de agora, tá? Então, vocês têm que ficar craque nisso aqui. Tá? Entender bem esses gráficos aqui. Então, essas são as entradas. A gente chama essas entradas, tá, de entradas síncronas. Tá? O R e o S. Tá? Porque elas só modificam a saída do circuito em sincronia com o clock. A gente vai ver mais para frente que existem também entradas assíncronas, mas elas servem mais como tipo um reset, algo que dê, né, que se sobreponha, né? Tipo um botão de emergência, né? Um botão de emergência, você não pode esperar o clock, né? Chegar ali, que apertar instantaneamente e travar um sistema. Então, existem também entradas assíncronas, né? A gente vai ver. Elas podem servir como uma inicialização do sistema, alguma coisa assim. Professor, e ele recebe como um pulso, né? Oi? O que ele recebe, nesse caso aí, é só um pulso, enquanto está na subida. Aonde? Pulso aonde? No clock, no R, no S, na saída, Q? Me explica melhor. No 7, ele... Não, no S. No S. Isso, foi só um pulso, daí já parou de mandar sinal. Como assim? Isso aqui tu diz Isso, no C, ali. no C. Ele identificou que estava acionado no C lá do clock. Isso, ó. No instante C, ele identificou que o S estava em 1 e o S em 0. Daí mandou um pulso e ativou o Não flip-flop. mandou o pulso, tá? Qual é a função do S no flip-flop? Qual é a função do S? O que ele faz com a saída? Ele... Leva a saída para 1. 1. Muito bem. Ele vai levar a saída para 1 quando? Quando o S estiver em 1. Não. O S determina o que acontece. Quem que determina quando que isso vai acontecer?
Quando é o clock? Tá. Em que instante de tempo do clock que tu vai fazer a mudança? Nesse caso aí, não sei, mas é no de subida, né? Na borda de subida, isso, tá? Então, assim, ó, eu não sei o que tu tá entendendo como pulso. Isso tudo que eu desenhei em vermelho aqui em cima é o pulso que eu dei no S. Isso é o pulso, ó. Só que este pulso só vai ter efeito nesse instante de tempo. Ou seja, se eu tivesse feito esse pulso assim, ó, teria dado no mesmo. Isso. Se eu tivesse Era essa dado, que se eu eu tivesse dado um pulso, se eu tivesse dado um pulso menor, teria dado no mesmo, do ponto de vista, tá? O Do que importa é circuito. só naquele momento, né? O que importa é só naquele momento, tá? Então, se eu tivesse dado um pulso pequenininho assim, né, mais estreito, teria dado a mesma coisa, tá? Teria sido o mesmo efeito, tá? Entendi. Entendeu agora? Tá? Aham. Então não interessa o tamanho do pulso, só interessa o que acontece, tá? Então, como eu falei, tudo que acontece antes das bordas não interessa. Ó, tudo que aconteceu aqui, ó, nesse período de tempo aqui, entre as bordas, não me interessa, só me interessa o que está acontecendo na borda. Então, se ele fosse aqui, ó, um microsegundo antes da borda e um microsegundo depois da borda, teria dado no mesmo. Teria dado no mesmo. A saída aqui teria mudado de 0 para 1 igual. Tá? Então, ele não depende dessa largura do pulso do S, ele só depende do valor na hora da borda. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Essas dúvidas aí são importantes. Então tá. Então, olha só. O flip-flop RS ele tem um problema, né? Qual é o problema que ele tem? Nessa combinação ambígua aqui, né? Que eu não posso nem setar nem resetar a saída. Tá? Aí ele limita um pouco o meu uso, porque pô, eu tenho 4 possibilidades e eu só uso 3. Tá? Então os caras foram lá e pensaram, vamos fazer um flip-flop que a gente use essa última entrada e funcione parecido com o RS, tá? Com uma entrada levando a saída para 1, outra entrada levando a saída para 0. Uma combinação que não muda nada e com uma combinação, né, que aproveita essa coisa ambígua. Então, olha só, aí se criou o flip-flop JK, que é disparado o que a gente mais usa. Tá? É o JK ou variações do JK, como, por exemplo, o flip-flop tipo D. A gente também vai ver mais à frente. O flip-flop JK com clock. Então, olha só. Aqui, a tabela verdade do JK, tá? Que é muito parecida com a do RS. Quando o J e o K estão em 0, eles estão inativos. Ou seja, minha saída não muda. Tá? Então, pode passar quantas bordas quiser que a minha saída vai continuar como está. Tá? Quem é que é responsável por levar a saída para 1 agora? É o J. Ó, o J leva a saída para 1. E o K leva a saída para 0. Ah, professor, por que esse flip-flop tem esse nome JK? Eu não sei também. Eu nunca... Sempre penso em ir atrás, eu sempre me esqueço de tentar descobrir. Tá? Deve ter a ver com o nome dos caras que fizeram esse flip-flop. Ou não. Mas, enfim, ó, o K leva para 0. E aí a combinação dos dois, tá, em 1, os dois em 1, os dois ativos, ele é uma coisa que a gente chama de comuta. O que é comuta? Quer dizer que ele inverte o estado anterior. Então, se antes da borda era 1, e as minhas duas entradas estão em 1, o J e o K estão em 1, depois a borda vai virar 0. Se eu mantiver o meu J e o meu K em 1, tá? A cada borda ele inverte, vai ficar 0, 1, 0, 1, 0. A gente vai ver até que tem uma aplicação que a gente chama depois de divisor de frequência, ou contador, né, assíncrono. Tá? Então, a gente vai ver que tem uma aplicação
essa função aí. Tá? Aqui vai aparecer um caso de que ele comuta e a gente conversa melhor aqui nesse gráfico aqui. Tá? Então, olha só. Ele é um flip-flop com borda de subida. Tá? Porque ele não tem a bolinha aqui. Ó, tá dizendo? Então, ele é um flip-flop com borda de subida. Ou seja, até chegar na borda de subida, não me interessa o que está acontecendo. Tá? Só vamos observar aqui, ó, que ele está começando em 1 a minha saída. Então, sempre quando aparecer essas questões de gráfico, tá? Ou, em geral, vocês têm alguma forma de descobrir qual é o valor que começa a saída, ou eu vou informar o valor da saída, tá? Então, você não tem que adivinhar qual é o valor da saída. O valor inicial é um valor, se ninguém informa, não fala nada, ele é desconhecido. Ele não tem como saber. Se tu não vai lá e mede, se tu não está enxergando um LED aceso, tá? Se tu liga teu flip-flop e não tem nada ligado na saída dele para te indicar o estado, se é 0 ou 1, tu não tem como saber. Tá? Tu não tem como saber. Tá? Se tu bota um olho num flip-flop, assim, não tem como tu saber. Mesmo que tu saiba qual o valor do J e do K, naquele exato instante de tempo, tá? Não tem como saber qual vai ser a saída. Só tem como determinar uma saída, tá? Se tu acionar um J ou K numa das bordas. Mas vamos lá. Então, aqui, ó, eu comecei a minha saída em 1. Então, a minha primeira borda de subida está em A. Quando eu cheguei em A aqui, ó, não me interessa o que aconteceu antes do A. Quando eu cheguei no A, eu vi que o meu J está em 0 e meu K está em 1. Aí eu vou lá no gráfico e vejo. Ora, se meu J está em 0, meu K está em 1, eu estou na borda de subida. Concordo que é exatamente isso que está acontecendo? Ó. Meu J está em 0, meu K está em 1 e eu estou na borda de subida. Tá? O que isso vai fazer? Como que isso vai afetar a saída? Vai levar minha saída para 0. Então, depois dessa borda, eu vou dar um reset no meu... Tá? O K, então, ele dá um reset na minha saída. Levou a saída para 0. Aí, sinceramente, não me interessa o que acontece até a próxima borda. Tá? Mas eu já observo aqui que o J já virou 1 aqui, ó, e o K continua em 1. Então, ó, quando eu cheguei na próxima borda, que é a próxima borda EAC, eu vi que o meu J e meu K, os dois estão em 1. Os dois estão em 1, eles chamam aqui de Q invertido, né? Por quê? Porque ele inverte a saída anterior. Qual era o valor anterior? Era 0, né? Ó. Então, se era 0 e ele passou pela borda de subida com os dois em 1, o próximo vai ser 1. Ele inverte o estado anterior. Anterior a esta borda, né? Qual era o estado anterior a esta borda? Era 0. Então, com as minhas duas entradas em 1, o J e o K em 1, ele vai inverter o que eu tinha anteriormente. Tá. Aí seguiu para a próxima borda. Na próxima borda, o meu J e meu K estavam em 0. Ora, se os dois estão em 0, quer dizer que ele mantém o estado anterior. Quem é o estado anterior? É o estado anterior da borda. Qual era o valor do estado anterior? Era 1. Ou seja, depois da borda vai permanecer 1. Então, se eu quero garantir que não vai mudar a saída, tá? Se eu quero garantir que a saída não vai mudar de valor, eu mantenho o J e o K em 0. Aí passa por quantas bordas quiser e nada vai acontecer. Aí passou até quando chegou na próxima borda, o J estava em 1 e o K em 0. Tá? Isso significa levar a saída para 1. Só que a minha saída já era 1. Tá? Então, ele continua 1. Certo? Na prática, não muda nada, né? Tu só quis garantir que aquela saída continuasse em 1. Ela já era 1. Em 1 ela permaneceu. Mas, professor, existe sentido nisso? Existe, tá? Existe sentido. A gente vai vendo lá os contadores, etc. e tal, a gente vai ver que existe sentido nisso, sim. Tá? Se já era 1, por que só não manteve?
Porque isso aqui, primeiro, que é um exemplo, tá? Para mostrar o funcionamento dele. Certo? Mostrar o que acontece se era 1 e eu levo a saída para 1. Ora, vai continuar em 1. Aí passou um tempo, as duas entradas estão em 1. Então, vocês enxergaram que eu não me preocupei em momento algum o que acontecia antes das bordas, né? Só me interessa o instante da borda. Ora, se os dois estão em 1, ele vai inverter de 1 para 0. Né? Agora o valor antes da borda era 1. Qual o valor ficou? Ficou 0. Aí eu mantive meu J e o K em 1. Ou seja, a cada borda de subida aqui ele vai ficar invertendo. Ó, de 1 foi para 0, de 0 vai para 1. Se eu mantiver aqui sempre em 1, né? Se eu mantiver sempre em 1, na próxima borda de subida, tá? Na próxima borda de subida ele vai trocar de novo. E assim vai eternamente. Tá? Perguntas, pessoal? Aí aproveitem e façam as perguntas agora. Ou não tem pergunta? Por enquanto, tranquilo. Ó, então tá maravilha. Tá? Então, flip-flop JK é isso aí. Tá? Flip-flop com borda, ele é mais fácil de entender, né? Porque tem um instante de tempo. Então, não interessa o que acontece entre as bordas, somente interessa o que acontece, né? Só me interessa o que acontece depois da borda. Aí, eu ainda tenho um outro flip-flop, que é o tipo D. Tá? Que é um flip-flop que ele serve para fazer deslocamento de dados. Ele é implementado dentro de sistemas, né, microcontrolados. Mas ele, na realidade, ele é um JK tá modificado. Ó, ele é um JK modificado. Tá? O que tem dentro dele, na realidade, tá? É um JK onde tá, a entrada J vai estar sempre invertida a da K. Ó. Então, se eu boto 0 aqui na entrada do D, né, eu vou ter 0 e 1. Ou seja, leva a minha saída para 0 na borda. Se eu botar 1, né, eu vou ter 1 e 0, ou seja, leva 1 para a saída. Então, o flip-flop tipo D, a gente diz que é o flip-flop D de data, né, de dado. Ele vai carregando o dado do D para o Q. Tá? Depois a gente vai ver uma aplicaçãozinha que se chama registrador de deslocamento. Na realidade, é o princípio de um sistema de transmissão serial, né, que vai transmitindo o dado de um flip-flop para o outro. Tá? Então, né, como é que tu faz para ler um dado de 8 bits chegando 1 bit de cada vez? Tá? Então, tu quer ler todos os 8 bits de uma vez só. Só que vai chegando de forma serial, 1 bit de cada vez. Como é que tu faz para fazer essa leitura? Usa esse tipo de flip-flop. Tá? A gente vai fazer esse circuito depois. Mas é basicamente assim, ó. Tu tem 0 na entrada D, na borda de subida vai aparecer 0 na saída Q. Tu tem 1 na entrada, tu vai ter 1 na saída na borda de subida, ó. Exatamente isso aqui. Então, eu tenho 0, ó, começou com 1, a minha saída aqui. Na borda de subida, se meu D é 0, vai para 0. Se o meu D é 1, vai para 1. Ó. Então, o valor que tem no D é o que aparece na saída Q, tá? Nas bordas. Tá? Então, a gente vai ver um circuitinho interessante, depois chama registrador de deslocamento, usando o flip-flop tipo D. Certo? Tranquilo, pessoal? É bem facilzinho esse flip-flop, ele, mas sim, ele só tem uma entrada, né?
Ele é, na realidade, um JK modificado. Aí dá para usar esse flip-flop, ele também facilita na hora de projetar as máquinas de estado. Tá? Então, ele é mais simples do que o flip-flop JK. E aí, a gente tem uma outra classe de entradas que a gente chama de entradas assíncronas. Tá? Então, o J e o K, eles só funcionam em sincronia com o clock. Tá? E esse é o princípio básico de funcionamento no flip-flop. Porque quando tu começa a juntar um flip-flop com outro, daqui a pouco, então um flip-flop meio que comanda o outro. Tá? Então, as saídas, como elas vão se modificar e tal, não é tu que vai ficar apertando o botãozinho do J e do K. Tá? O circuito vai funcionar de forma automática. É o princípio básico de um computador, tá? Os flip-flops. Então, as primeiras aplicações de flip-flop era isso aí. Tu automatizar circuitos digitais. Né? Tu aplica um clock ali na entrada e aí ele começa a funcionar sozinho o circuito. Tá? Então, para isso acontecer, tem que usar entradas síncronas, né? Tudo tem que estar em sincronia, porque senão vira uma doideira o negócio aí. Tá? Até a sincronia não funciona. Mas, porém, contudo, entretanto, certo? Todo sistema, por exemplo, tem um botão de reset, né? Todo o sistema tem, tá? Sistemas que se sobrepõem a esse sincronismo. Tá? Porque muitas vezes tu não quer esperar o sincronismo acontecer, quer modificar uma saída de forma instantânea. Tá? E tu tem duas formas de mudar a saída. Tu pode levar a saída para 0, pode levar a saída para 1. Então, tá? Então, foram adicionadas essas duas entradas, que é o preset e o clear. Tá? O preset, ele leva a saída para 1 e o clear, tá? Leva a saída para 0, independente do clock. Tá? E, em geral, elas são ativas em nível baixo. Tá? O que indica que elas são ativas em nível baixo? Essa bolinha aqui e esta barra aqui em cima. Tá? Mas nem todas são. Tá? Tem circuitos integrados aí que tem ativo em nível baixo, outros ativo em nível alto, aí tu precisa ler, tá? Na folha, no catálogo de informação do circuito. O famoso datasheet. Nesse caso, ele não tem o triângulozinho ali, não é na transição. É no nível. Tá. Boa pergunta. Não faz, é uma boa pergunta, mas ela não faz muito sentido. Tá? O triângulozinho, ele é uma característica do clock. Ó, ele aparece aqui. Tá? Então, o triângulo ele só indica quem é o clock. Pode ver que o J e o K, eles não têm triângulo. Porém, o J e o K, eles funcionam em sincronia com o clock. Não, tá tranquilo, que eu entendi que o triângulo era para indicar que era na transição. Tá. Quando tem esse clock e esse aqui, tá? Ele tá te dizendo que realmente é na transição. Tá? Então, ó, tudo que a gente viu até agora continua valendo para o J e o K. Não muda nada. Tá? Esse aqui, ele vai ser na transição do 1 para o 0, né? Porque tem um inversorzinho ali no clock. Tranquilo, Silvio, essa parte? Sim, tranquilo. Só a dúvida foi essa, se o clear e o preset é quando ele já está indo para o nível 0 ou somente quando chega no nível 0. Tá. Então, o preset, o clear, ele não vai depender do clock nunca. No instante que tu bota 0 no preset, a saída vai para 1. No instante que tu bota 0 no clear, a saída vai para 0. Tá? E tu não pode botar os dois em 0 ao mesmo tempo, porque tu vai estar fazendo uma incoerência ali, né? Levando para 0 para 1 ao mesmo tempo. Tá?
Então, eles são entradas, a gente chama de assíncronas. Elas ignoram o clock. É como se o clock não existisse para elas. Tá? Essa é a diferença das entradas JK. Só que tu só vai usar ela em situações muito específicas do preset clear, né? Então, às vezes a gente está estudando lá um sistema que fica contando vários níveis, né? E às vezes chega no meio do negócio, tu quer começar de novo o teu teste, tu vai lá e aperta no clear, aí zera todas as entradas instantaneamente. Tá? Então, vai ser em situações assim, tipo quando tu reseta teu computador, tu vai lá, aperta no botão de reset, ele começa, né? Tu não botou o Windows para desligar, ele não ficou fazendo processamento, né? Ele foi lá direto e reiniciou. Tá? Então, tu não quer ficar reiniciando o teu computador toda hora, né? Que ele funcione de forma normal. Tu só vai usar isso em casos muito específicos, tá? Assim como o preset clear, tu só usa ele em casos muito específicos, tá? Porque a moral do flip-flop é ele funcionar em sincronia, é as entradas funcionarem em sincronia com o clock. Então, as entradas principais do flip-flop é a JK. Tá? Mas em alguns casos tu usa o clear e o preset, em alguns casos bem específicos, né? Quando tu não quer esperar chegar até o fim da contagem do flip-flop ou alguma coisa assim, tá? Ou o sistema trava e tu precisa reiniciar ele, tá? Então pensa que tu vai ter sistemas com vários flip-flops ligados ao mesmo tempo, tá? Nas próximas aulas a gente vai começar a estudar as ligações, os contadores, né? Como que funciona todo circuitos com vários flip-flops ligados. Daí tu vai entender talvez um pouco melhor, tá? Qual é a moral do preset do clear. Perfeito. Mas por enquanto a gente vai entender o preset e o clear como entradas assíncronas, porque elas não precisam da sincronia do clock para funcionar. Tá? Elas se sobrepõem sobre qualquer outra entrada do circuito. Tá? Só que eu só ativo elas quando estão em zero. Então, olha aqui essa tabela verdade. Ó, essa tabela verdade aqui, dessa linha para cima, tá? Dessa linha para cima aqui, ó, eu vou desenhar na realidade essa linha para cima aqui, ó. Tá? Enquanto o preset e o clear são 1, ele funciona, tá? Ele funciona, na realidade não faz nenhum sentido essa linha aqui, isso está errado. Olha depois na versão em inglês. Não faz nenhum sentido essa linha. Tá? Então, olha só. O que acontece enquanto o preset e o clear estão em 1? Tá? Que é essa parte superior dessa tabela. Tá? Que é essa parte superior dessa tabela. Ele vai funcionar como JK normal. Tá? Enquanto o J e o K são 0, na borda de descida não muda. Quando o K é 1, né, vai para 0 na borda de descida. Tá? Ele vai funcionar só na borda de descida, como a gente viu anteriormente. Tá? Como a gente viu nesse exemplo aqui. Aqui era a borda de subida, no caso, mas a ideia continua sendo a mesma. Tá? Então, enquanto o meu preset e o clear forem 1, ele funciona exatamente aqui como a gente viu. Agora, o que acontece quando eu boto uma das entradas em 0? Ó? Aqui o clear está em 0. Tá? Ó. Então, o que ele quer dizer com esse monte de X aqui no JK e no clock? Quer dizer que não interessa o que tem no J, não interessa o que tu tem no K e não interessa o que tem no clock. Se eu estou na borda de subida, se eu estou na borda de descida, se eu não estou nas bordas. No momento em que eu boto o clear em 0, a minha saída vai para 0. Tá? Por isso que ele chama de 0 assíncrono, clear assíncrono. Tá? Porque eu estou zerando a minha saída de forma assíncrona ao clock. Então, vão ser em situações bem específicas. Assim como eu boto o preset em 0. Quando eu boto o preset em 0, aí eu estou ativando a função preset, que é assíncrona também. Tá? Quando eu ativo o preset e o clear ao mesmo tempo, os dois em 0, ele vai me dar, né, um estado inválido, ele vai botar o Q e o Q invertido em 1. Tá? Eu não uso essa opção. Tá? Ou vai ser o preset em 0 ou o clear em 0, os dois em 0 ao mesmo tempo. Tá? Eu não uso. Enfim, essas são as entradas assíncronas. Elas têm, tá?
ela se sobrepõe, né, às outras funções. Tem prioridade. Tá? Apesar de elas terem prioridade sobre as outras, eu uso ela menos. Tá? O uso do flip-flop, de fato, a moral do uso do flip-flop é usar ele de forma síncrona. Não faz nenhum sentido. Por quê? Porque o flip-flop ele foi projetado para criar circuitos autônomos, circuitos que funcionam sozinhos. Tá? Que nem um computador. Um computador, né? Tu precisa ligar ele. Mas se tu tem um supervisório lá, um sistema de controle, uma fábrica, né? O teu sistema ele vai estar funcionando sozinho. Tá? Não vai ter um cara apertando um botão para entrar, sei lá, numa linha de produção de um sistema de engarrafamento lá, vamos botar aí, engarrafar bebida, cerveja, sei lá, refrigerante. Não tem um cara apertando um botão para botar uma garrafa, e daí outro apertando um botão para botar o líquido, depois outro apertando um botão para... Né? O sistema funciona autônomo. Tá? E o flip-flop é a menor unidadezinha de um sistema autônomo. Tá? De um sistema autônomo digital. Então, é por isso que o preset e o clear são um pouco usados. Tá? Mas aí travou uma garrafa no sistema, lá deu um pau, vai apertar um botão, vai para parar tudo, né? Para tudo. Aí tu precisa ter, né? Então, ter formas, tá? De travar todo o sistema sem esperar, né? Ele, tá? Por exemplo, imagina se eu tivesse que botar para zero só depois que a garrafa terminar de ser engarrafada. Ele está com problema, vai ficar jogando um monte de líquido fora, né? Então, não. Eu quero instantaneamente parar o sistema. Tá? E não quero que ele não quero esperar ele terminar uma etapa para chegar na próxima e conseguir travar. Então, é mais ou menos essa ideia do preset e o clear, tu usar em situações bem específicas. Ó, aqui tem um exemplo. Ó. Aqui ele montou um circuito que mantém o J e o K sempre em 1. Daí o que acontece? Ó, isso aqui é borda de descida. Quer dizer que a cada borda de descida, eu inverto a saída, né? Concordam? Ó? O que o J e o K fazem quando estão os dois em 1? E tu tá na borda, tá? Ele inverte a saída. Então, olha só, meu J e o K estão sempre em 1. E ele é borda de descida, ou seja, eu só vou olhar aqui, ele já deixou tudo tracejado aqui. Daqui o que acontece? Ó, a minha saída começou em 1. O preset e o clear em 1 também. Aí a primeira borda de descida vai inverter de 1 para 0. Só que quando chegou nesse instante B aqui, ó, ele mudou o preset para 0. O preset em 0, ó, o preset em 0, eu estou nesse caso aqui, ó, dessa linhazinha aqui, ó. Ó, o preset está em 0, o clear está em 1, e não interessa o que eu tenho no J, no K e no clock. A minha saída vai para 1. Então, olha só. Aqui, ó, no A o que aconteceu? Aconteceu a inversão síncrona, né? Pelo fato do meu J e do meu K estar em 1, eu estou na borda de descida, foi para 0 a minha saída, que era 1 antes. Tá? Ele informou aqui que começava em 1. Só que aí o bonitão foi lá e apertou no preset, botou o preset em 0. Ora, se eu botei o preset em 0, a minha saída tem que ir instantaneamente para 1. Essa é a função do preset, levar a saída para 1, independente do clock. Aí o que vai acontecer? Ó, daí foi para 1 no B. Aí o que vai acontecer na próxima borda de descida? Se a minha saída estava em 1, vai para 0. Ó, aqui ninguém ativou. Ó, entre C e D, ninguém ativou nem o preset e o clear. Os dois se mantiveram em 1, eles estão inativos. Ou seja, meu flip-flop continua operando normal. Chegou no D, vai inverter. Ó. Vai inverter porque meu J e o K estão sempre em 1. Tá? Vai inverter. Então, se era 0, fica 1. Só que aqui, ó, eu ativei o clear. O clear, qual é a função do clear? É levar a saída para 0, independente do clock, independente das outras entradas. Então, vai fazer isso aqui. Só que aí, eu esqueci o dedo afundado no clear. E chegou na próxima borda de descida, o clear continuava em 0. Então, a minha saída continua em 0. Tá? E ela só vai inverter depois de novo lá na próxima borda de descida. Então, pessoal,
que vocês conseguiram observar nessas últimas aulas? É um monte de detalhe. É clock, é J, é K, é síncrono, é assíncrono, é com clock, é sem clock, tá? Então, vocês têm que entender bem esses mecanismos, tá? O que é uma entrada síncrona, o que é uma entrada síncrona, tá? E como que eu consigo? Vocês têm que entender e sempre saber como que eu consigo modificar uma saída do circuito, de um flip-flop, tanto de forma síncrona como de forma assíncrona. Tá? Eu quero que a saída seja 1 agora, eu quero que a saída seja 0, eu quero que a saída seja 1 de forma síncrona, eu quero que a saída seja 0 de forma assíncrona. Tá? Então, tem que sempre estar sabendo aí o que tu tem que ativar, o que ativa o nível alto, o que ativa o nível baixo. Isso pode mudar, né? Eu posso ter clear ativo o nível alto, posso ter clear ativo o nível baixo. Tá? Então, tudo isso pode mudar. Tá? Então, só que, claro, vocês sempre vão ter as informações necessárias para isso. Tá? Pessoal, logo eu vou largar uma lista de exercício, então, para vocês exercitarem esses conceitos básicos de flip-flop. Tá? Para entregar também. E também logo uma prática, tá? Eu não abri a prática do conversor BCD, do display de 7 segmentos, que eu estou esperando vocês entregarem a prova para não ficar com muita tarefa acumulada ali no Moodle. Tá? Mas aí semana que vem eu vou dar um tempo para vocês fazerem a prática do conversor BCD, tá? Quem quiser fazer, né? Vai estar sempre valendo notas práticas. E aí vou largar também uma lista de flip-flops. Combinado, pessoal? Alguma pergunta agora sobre os presets e os clears? Aproveitem para fazer agora, para a semana que vem. Nenhuma pergunta? Então, tranquilo. Pessoal, dúvida sobre a prova. Meu circuito está travando no Tinkercad. Me mandem e-mail. Tá? Me mandem e-mail que isso eu sempre tento resolver o mais rápido possível. Tá? Problemas com prova, me mandem e-mail que a gente tenta resolver o mais rápido possível. Tá? Talvez no sábado, né, sábado de noite não esteja assim tão disponível, porque, né, também preciso dar uma distraída na cabeça. Mas, na medida do possível, eu estou sempre na frente do computador e eu vou tentar resolver o mais rápido possível. Tá? Professor, então, fala, Matheus. Eu liguei aqui um computador rapidinho, só para ver esse negócio do circuito, né? E o interruptor estava deslocado mesmo. Era isso que estava dando problema. Agora tá pegando 100%. Então, assim, ó, se tem uma coisa que eu não acredito que vocês falam para mim, não porque eu acho que vocês estão mentindo, mas é porque eu tenho certeza que vocês estão enganados. Professor, eu mexi no negócio que não altera nada o circuito, mas tudo parou de funcionar. Ou está tudo montado certo e nada funciona. Então, não está tudo montado certo. Tá? Mas não é porque eu acho que vocês estão me mentindo, é porque eu acho que, né, pode dar esses errinhos. Errou um fiozinho aqui, ligou um... Cara, tu liga um fiozinho errado de uma que era para ir numa entrada, tu liga numa saída, já vai dar problema de curto-circuito. Tá? Então... mas tranquilo, sempre me informe, tá? Sim. Eu acho que na hora de movimentar a tela, eu joguei lá pro canto, lá para baixo. Provavelmente foi uma coisa assim, tá? Mas não tem problema. Se teus fiozinhos tivessem todos organizadinhos, bonitinhos, tu ia ter notado que tinha deslocado alguma coisa. Tá, tá, Matheus? Mas beleza, tá? Isso aí fica de sugestão aí, fazer mais organizadinho. Tá, pessoal? Então, qualquer problema aí tiver, me manda e-mail. Fala, Matheus. Outra coisa, na questão de identificação dos interruptores lá, coloca aquela etiquetinha. Pode ser. Até para me facilitar na hora de eu corrigir e facilitar para vocês também. Tá? Ou me escreve, ou anota ali na parte que vocês forem me entregar teórica, né? E deixa escrito ali, professor, na simulação eu fiz assim, porque eu corrijo as duas coisas juntas, né? Eu abro uma tela, eu abro a simulação, na outra tela eu abro a prova de vocês. Então, professor, eu não sei usar a etiqueta, então deixa anotadinho ali, ó. A chave 1 é o sensor tal, a chave 2 é o sensor tal, tá? Isso aí.
Fechou, professor. Então, Valeu, hein? Boa noite. Feito, pessoal. Boa noite. Professor, boa noite. Feito, professor. Boa noite. Feito, boa noite, boa noite. Obrigado, então, boa noite. Feito, boa noite, Silvio.